pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa. Eu sou a apresentadora 1 e hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é daqueles que decidem a aprovação. Os contratos administrativos dentro da nova Lei de Licitações, a famosa Lei 14.133. Olá a todos, eu sou a apresentadora 2. É isso mesmo, a gente vai desvendar as regras de duração, aquelas famosas cláusulas exorbitantes de alteração do contrato e, claro, o novo mapa de sanções, que é um ponto que assusta muita gente. São tópicos que com certeza vão aparecer na sua prova. E é super importante dizer que toda essa nossa análise é baseada no caderno de estudos número 5, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Ou seja, é a garantia de um conteúdo preciso, direto ao ponto e totalmente focado no que realmente vai cair. Então a pergunta que vai ser nosso guia hoje é essa. Com tantos artigos e detalhes, o que é que realmente é decisivo saber? Quais são aquelas cascas de banana que as bancas adoram colocar nas questões? É exatamente isso que a gente vai mastigar para vocês a partir de agora. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Começando pelo alicerce, sabe? Pelas formalidades que sustentam qualquer contrato administrativo. A nova lei veio dar uma boa organizada nisso. E a primeira regra é um clássico absoluto de concursos. É isso aí. A regra é claríssima. Contrato com a administração tem que ser no papel. Contrato de boca, em regra, é nulo, não vale nada. Isso é para garantir segurança, transparência. Mas, e aqui que mora o perigo da prova. A lei abriu uma exceção bem específica. Muita atenção agora, porque é aqui que o examinador testa quem está afiado. A lei permite o contrato verbal para pequenas compras de pronto pagamento, mas com um limite bem claro, até R$ 10.000. Esse número tem que estar na ponta da língua. Mas não é só assinar e pronto e acabou. Para um contrato começar a valer de verdade, a sua eficácia depende de um passo essencial: ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Sem essa publicação, ele é como se ainda estivesse na gaveta, não produz efeitos. É um detalhe técnico, mas que derruba candidato. E sobre a garantia, o professor Lessa bate muito nessa tecla. A administração pode exigir, não é que ela tem que exigir, é um ato discricionário. Agora, se ela decidir exigir, aí sim tem que seguir os limites da lei. O padrão é até 5% do valor, mas se for uma obra gigante, super complexa, com muitos riscos, aí esse percentual pode subir para até 10%. Seguindo em frente, a gente chega agora numa das maiores viradas de chave da Lei 14.133, as regras sobre a duração dos contratos. Nesse ponto, a nova lei inovou de verdade, pensando em mais eficiência e planejamento. E a diferença para o que era antes é, assim, brutal. A mudança é gigantesca. Na lei antiga, a 8666, quem estuda há mais tempo vai lembrar bem, o prazo máximo para aqueles serviços contínuos, tipo limpeza, vigilância, era de 60 meses. Ou seja, 5 anos. E ponto final. A nova lei simplesmente dobrou esse prazo. É uma mudança total de mentalidade na gestão pública. Exato, o número mágico aqui é 10 anos. A lei permite um contrato inicial de até 5 anos, que pode ser prorrogado várias vezes, desde que se mostre que continua vantajoso, até chegar nesse teto de 10 anos. E qual a lógica por trás disso? Puxa, é muito mais inteligente, né? Evita ficar fazendo licitação toda hora para um serviço que o governo precisa sempre, garantindo mais estabilidade. Mas calma lá, não vai sair por aí achando que todo contrato agora dura 10 anos, hein? A regra geral para o dia a dia continua sendo a vigência ligada ao orçamento daquele ano. E a lei trouxe outras figuras bem legais. Contratos que geram receita para o governo, por exemplo, podem chegar a 10 anos. Se a empresa privada tiver que fazer um baita investimento, esse prazo pode pular para até 35 anos. E tem uma sacada genial na lei que o professor Lessa sempre elogia, o contrato por escopo. Pensa assim, vou construir uma ponte. Quando o contrato acaba? Quando a ponte estiver pronta. Simples assim. A vigência dura até o objetivo ser cumprido. Agora sim, chegamos num terreno minado, um clássico das pegadinhas de concurso, o poder que a administração tem de alterar o contrato no meio do caminho de forma unilateral. É uma daquelas famosas cláusulas exorbitantes, sabe? E os limites que a lei coloca para esse poder são, sem dúvida, o que a sua banca vai querer saber se você domina. Pois é. E o número que todo concurseiro tem que ter tatuado na mente é 25%. A administração pode, por conta própria, aumentar ou diminuir o que foi contratado em até 25% do valor inicial. O ponto-chave aqui é que a empresa contratada é obrigada a aceitar. Faz parte da regra do jogo.
Mas é aqui que a banca separa os aprovados dos que ficam pelo caminho. A exceção é o que faz a diferença. Em caso de reforma de um prédio ou de um equipamento, o limite para aumentar o contrato sobe para até 50%. Atenção máxima, é só para acréscimos e só em reformas. Se for para diminuir, mesmo na reforma, a gente volta para a regra geral dos 25%. Esse detalhezinho, isso derruba a gente. Perfeito. Mas esse poder todo não é um cheque em branco. Existe uma linha vermelha que a administração não pode cruzar de jeito nenhum: o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A conta tem que fechar. Se ela pede 20% a mais de serviço, tem que pagar 20% a mais por isso. A manutenção desse equilíbrio é sagrada, é o que protege a empresa de tomar prejuízo. Qualquer alteração nisso só pode acontecer com um acordo entre todo mundo. E agora, o grão finale da nossa conversa, aquilo que o professor Lessa chama de o mapa da punição. A Lei 14.133 deu uma bela arrumada na casa, sabe? Deixou o sistema de sanções bem mais lógico e organizado. Entender a gravidade, o tempo e, principalmente, o alcance de cada punição é, assim, obrigatório. Esse quadro resume bem como ficou. A gente começa com uma advertência, que é tipo um puxão de orelha formal. Depois vem a multa, que dói no bolso, e aí o bicho pega com as duas mais pesadas, que proíbem a empresa de contratar com o governo. O impedimento de licitar e contratar, que dura no máximo 3 anos, e a declaração de idoneidade, a mais brava de todas, que pode ir de 3 a 6 anos. A grande virada entre elas, como a gente vai ver, é o alcance da punição. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato para a prova, a chave para acertar a questão. O impedimento é uma punição, digamos, local. A empresa fica proibida de contratar só com aquele órgão que aplicou a pena. Se for o estado de Rondônia que a puniu, ela pode continuar contratando com a União, com São Paulo, com o município de Porto Velho, sem problema. Agora, a declaração de inidoneidade, essa é a bomba atômica. A empresa fica queimada no Brasil inteiro. Não contrata com ninguém, nem União, nem estados, nem municípios. É uma punição de alcance nacional. Certo? Para a gente amarrar tudo isso, vamos fazer aquele nosso bate-bola final, uma revisão rápida com os pontos que simplesmente não dá para ir para a prova sem saber de cor. É hora de fixar o conhecimento. Vamos lá, jogo rápido. Limite do contrato verbal? R$10.000. Um ponto importante: se a administração atrasar o pagamento, a empresa pode suspender o serviço depois de 2 meses de atraso. Mudou, hein? Antes eram 90 dias. Garantia? Regra geral, 5%. Obra grandona e complexa pode subir para 10%. Anotado? Agora, ligando a falta à sua punição. A empresa meteu um documento falso para ganhar a licitação? Isso é fraude grave. A punição é a mais pesada, declaração de idoneidade. A empresa simplesmente largou a obra no meio? Não entregou nada? Toma, no mínimo, um impedimento de licitar. E a novidade da lei: para voltar a jogar depois de uma inonidade, a empresa tem que provar que implementou um programa de integridade, de compliance. E olha que sacada inteligente e pragmática da nova lei. A regra é que um contrato nulo não vale nada. Mas imagina que esse contrato é o que fornece oxigênio para um hospital público. Você vai parar tudo e deixar os pacientes sem ar? Claro que não. A lei permite que, para evitar um dano maior ao interesse público, a administração segure as pontas com esse contrato nulo por até 6 meses. É o tempo necessário para fazer uma nova contratação emergencial e garantir que o serviço essencial não pare. E para fechar com chave de ouro e nunca mais esquecer, a dica de mestre do professor Lessa é o macete, um mnemônico que salva na hora do branco na prova. Pensa assim: impedimento rima com ente. A punição vale só naquele ente federativo. Inidoneidade lembra nação. A punição vale no Brasil inteiro, na nação toda. Simples, direto e impossível de esquecer. É com essa análise detalhada que a sua preparação atinge outro nível. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!